Olá a todos. Dando continuidade ao nosso curso da disciplina de SGBD, vamos iniciar o capítulo 6, que trata do processamento de transações em banco de dados. Para a gente entender o conceito de processamento de transação e o problema de controle de concorrência em sistema de banco de dados, a gente tem que ter em mente dois conceitos importantes. O primeiro é o estado do banco de dados, que refere-se a quê? A o conjunto de dados armazenados em um determinado momento no banco de dados. Então, se a gente pensar aqui com relação ao SQL Server, vamos imaginar que o banco de dados do TPCH, então aqui eu tenho o banco de dados do TPCH. Então, o que seria o estado do TPCH? Seria todos os dados que estão armazenados nesse momento no banco de dados. Por exemplo, se eu acessar os dados aqui da tabela line item, tá certo? Então, nesse estado atual do banco de dados, tá certo? A tabela line item teria esses dados que estão aparecendo aqui no resultado da consulta, tá certo? Bom, então esse é o conceito do estado de banco de dados. O que é que pode mudar o estado do banco de dados? Alguma operação que altere dados no banco de dados. A partir do momento que alterar o dado, o banco de dados mudou de estado. Então, é esse o conceito que está por trás, essa ideia que está por trás do conceito de estado. Bom, e aí a gente tem o estado consistente do banco de dados, que seria o quê? A garantia que todas as restrições de integridade são satisfeitas no banco de dados, tá certo? Então, que todos os dados são válidos, tá certo? Com base nessas restrições de integridade, tá certo? Bom, e eu tenho o conceito de transição de estado, que seria o quê? Como eu mostrei para vocês no SQL Server, eu tenho um determinado estado do banco de dados, lá do TPCH, e se alterar algum dado do TPCH, eu tenho uma mudança de estado. Então, essa mudança de estado é o que a gente chama de transição de estado, tá certo? Então, a ideia é ter, por exemplo, o TPCH nesse estado TI, tá certo? Um determinado tempo TI. Se eu executar alguma operação que altere o banco de dados, tá certo? Eu vou gerar, tá certo? Um novo estado do banco de dados, tá certo? Ou seja, eu tenho um estado agora no tempo TK. No tempo TI eu teria um estado, executei operações que alteram dados sobre o banco de dados, então ocorreu uma transição de estado e foi gerado um novo estado, que é o estado TK, tá certo? O mesmo banco de dados DBL. Quando a gente pensar em concorrência em um ambiente multiusuário, tá certo? A gente tem na prática o que a gente chama de entrelaçamento de operações, que seria o quê? Operações de um programa podem ser executadas entre duas operações de outro programa. Só para ilustrar o que seria a ideia do entrelaçamento, a gente vai já falar do conceito de transação, mas imagine aqui que eu tenho três programas sendo executados, tá certo? Sobre o banco de dados. Eu tenho um componente, que a gente vai detalhar sobre ele, que é o escalonador, que vai pegar essas operações e colocar numa determinada ordem de execução. Então, observe aí, para esse programa T3, então aqui, para esse programa T3, eu tenho essas operações aqui que são retângulos que estão em vermelho, tá certo? Então, se eu olhar aqui nas operações que estão sendo executadas sobre o banco de dados, tá certo? A gente pode ver aqui que eu tenho as operações do programa T3. Então, tem essa primeira operação aqui, depois tem aí depois dessa primeira operação, eu tenho uma outra operação que é do programa T1, tá certo? Então, que é um círculo em amarelo. E aí depois aparece outro programa de T3, tá certo? Do programa T3. E só que mais aqui em cima aparece outra operação de T3. Entre essas duas operações de T3, tá certo? Essas duas aqui,
eu tenho operações de T2, tá certo? Operações de T1 sendo executadas, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de entrelaçamento de operações de diferentes programas. Bom, só que esse entrelaçamento ele pode provocar alterações inconsistentes no banco de dados. Então, se eu colocar, por exemplo, operações de T1, do programa T1, para ser executada entre operações de T3, isso pode gerar estados inconsistentes no banco de dados, tá certo? Então, se isso é verdade, então isso o que está acontecendo? Transições de estado gerando estados inconsistentes no banco de dados, ou seja, eu parto de um estado consistente do banco de dados, tá certo? Com o entrelaçamento das operações é gerado um novo estado, eu tenho uma transição de estado, tá certo? Só que esse novo estado ele é inconsistente por causa dessa observação que a gente está fazendo aqui. Para vocês acreditarem que isso ocorre realmente em banco de dados, vamos voltar aqui para o SQL Server. Então, deixa eu fechar essa janela aqui que não interessa a gente, essa primeira consulta. Então, é porque ele está demorando aqui, porque ele ainda está executando a consulta lá sobre o line item. Já deveria ter abortado essa transação. Mas deixa eu, essa operação aqui. Deixa eu tentar cancelar aqui. Pronto. Vou cancelar e... Pronto, eu cancelei e vou fechar essa janela aqui dessa consulta. Eu vou aparecer aqui, então vou mostrar aqui. Vou mostrar essas janelas, as duas transações. O que vocês estão lendo aí como transação, entenda como se fosse um aplicativo que está executando operações que vão alterar o estado do banco de dados. Então, deixa eu botar essas duas janelas, uma ao lado da outra. Pronto. Então, vamos ver aqui. Eu tenho a transação T1 aqui do lado direito e do lado esquerdo eu tenho a transação T2. Só ajustar aqui o código para que apareça por completo para vocês. Pronto. Então aqui, ajustar aqui do outro lado também. Então aqui, no lado esquerdo eu tenho imagine que essa é uma aplicação que de controle de estoque, ou seja, as operações são executadas, tá certo, sobre um banco de dados de estoque. Então aqui no lado direito, desculpa, tá certo, eu tenho essa transação T1, tá certo? Então aqui eu tenho a transação T1. E o que é que eu tenho nessa transação? Esse código aqui, vocês devem lembrar em fundamento de banco de dados daquela linguagem Transact SQL, que é a linguagem proprietária do SQL Server, tá certo? É uma linguagem simples, tá certo? Então aqui eu estou definindo que eu tenho uma transação, que essa transação se chama T1, e aí depois eu vou definir para vocês o que é a transação. Por enquanto, imagine que isso é uma aplicação, tá certo? Dentro dessa aplicação desse código eu tenho essa variável valor, que é decimal, tá certo? Com 9 bytes, onde 2 bytes são para, na realidade, são 9 posições numéricas, né? Sendo duas as casas decimais. E aqui eu tenho uma operação de leitura, ou seja, eu estou querendo ler o atributo quantidade da tabela produtos e estou atribuindo esse resultado de quantidade que eu estou lendo na variável valor. Só que eu quero fazer isso para o produto com um ID igual a 1. E aqui eu estou fazendo o quê? Adicionando 20 ao conteúdo da variável valor. Tá certo? Eu vou colocar esse comando aqui
para o quê? Para entre essa leitura e esse incremento de 20 na variável valor, e o comando de escrever sobre o banco de dados, que é esse update de produtos, tá certo? Eu vou pedir para essa transação parar por 10 segundos. Por quê? Porque eu quero gerar um entrelaçamento entre operações de T1 e T2. Porque se eu executar T1 e quando tentar executar T2, T1 já terminou. Eu quero provar para vocês que quando há um entrelaçamento de operações, pode ser gerado um estado inconsistente no banco de dados. Então, por isso eu coloco esse wait for delay. E depois eu tenho o update de produtos, né, atualizar a tabela produtos, onde eu vou atribuir o conteúdo da variável valor ao atributo QTDE do produto com ID igual a 1, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma operação que está alterando o banco de dados, né? Então, eu vou gerar o quê? Um novo estado do banco de dados, ou seja, eu tenho uma transição de estado. E tenho aqui a operação de commit, que a gente vai mais na frente também falar sobre ela, com mais detalhe, mas o que é importante vocês entenderem agora é que com a operação de commit, eu estou dizendo que a transação foi executada com sucesso e que o que ela fez tem que ser gravado no banco de dados. Bom, então, se eu pensar em termos de estoque, o que é que essa T1 está fazendo? Ela está fazendo uma entrada no estoque, tá certo? Uma entrada de 20 itens de 20 unidades do produto com ID igual a 1, tá certo? E a transação T2, tá certo? É semelhante a T1, só que eu vou fazer o quê? Uma retirada. Ou seja, estou retirando 5. Se eu pensar no sistema de controle de estoque, isso seria o quê? Por exemplo, uma venda. Tá certo? Então, imagine que aqui eu estou fazendo uma entrada no meu estoque em T1 e na transação T2 eu estou fazendo uma venda. Tá certo? E a diferença aqui é que eu não estou colocando o wait for delay nessa transação, exatamente para a gente provocar o entrelaçamento. Antes de executar essas duas transações, vamos ver aqui a quantidade em estoque que eu tenho desse produto com ID igual a 1. Então, vamos aqui executar esse select aqui. Pronto. Então, o produto com ID igual a 1, que é esse primeiro que está aparecendo, eu tenho em estoque a quantidade de 2.320. Então, deixa eu anotar aqui 2.320. Bom, se eu tenho essa quantidade em estoque, vamos imaginar que isso vai ser feito manualmente, essas duas movimentações de estoque. Uma entrada de 20, que é T1, e depois uma venda de 5, tá certo? Que seria o T2. Se isso for executado corretamente, essas duas movimentações no estoque, no final meu estoque teria que ser de quanto? Então eu tinha 2.320, tem uma entrada de 20 e uma venda de 5. Então eu teria que aumentar em 15, na realidade, o meu estoque, não é isso? Que eu ficaria com 2.335, tá certo? Então isso seria o final correto para essas duas movimentações do estoque. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou agora executar a transação T1 e depois vou executar T1 e executar T2 para serem executadas concorrentemente, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou disparar aqui T1, disparei T1, vou disparar T2, se ele deixar, né? Já não consegui fazer o que eu queria porque eu perdi muito tempo para disparar T1. Pra vocês verem, eu vou aumentar aqui o tempo aqui de espera de T1 para que a gente tenha condições de fazer o experimento que eu quero. Bom, como isso aqui já foi executado, o meu estoque já mudou, né? Então, houve uma transição de estado, porque só T1 foi executado. Vamos ver quanto... Então, já dá para vocês imaginarem que o meu estoque vai ficar o quê? Teve um acréscimo de 20. Se ele era 2.320, agora ele foi para 2.340, tá certo? Então, 2.340 é meu estoque, e aí eu vou tentar executar as duas transações concorrentemente. Mais uma vez, se eu fosse essas duas movimentações de estoque estiverem corretas,
o meu estoque final vai ficar em que? 2.355, tá certo? Estou anotando aqui para ter controle. Então, vou disparar T1. Disparei T1 e vou disparar T2. Vou disparar T2, ó, disparei T2, T2 já terminou. Como eu aumentei o wait for delay, pronto, e a T1 terminou também. Então as duas movimentações de estoque terminaram. Vamos ver quanto é que ficou em estoque aqui do item com ID igual a 1. Então, vamos ver quanto é que ficou em estoque aqui. Eu não marquei o S também, aí deu erro aqui na tabela produtos. Pronto, vamos agora executar. Pronto. Então, o meu estoque ficou com o produto com ID igual a 1 com a quantidade de 2.360. Só que o correto seria o quê? 2.355. Então, isso ocorreu por quê? Porque houve um entrelaçamento de operações, tá certo? E esse entrelaçamento que provocou essa inconsistência. Então, aqui, se eu olhar para a transação T1, tá certo? Então, essa operação de select, na realidade é o quê? É uma leitura sobre o meu banco de dados, tá certo? Então, quando eu fiz essa leitura, então vamos dizer que a transação T1 leu, vamos chamar de X, quem? O produto com ID igual a 1. Então, ele leu essa operação R1X, está dizendo o quê? Que foi lido lá no meu banco de dados estoque, tá certo? Na tabela produtos, o atributo quantidade do produto com ID igual a 1, tá certo? E retornou o estoque que eu tinha lá. Aí, depois disso, né, é feito essa incremento de 20 ao conteúdo da variável valor. Isso não altera o banco de dados e aparece aqui o wait for delay, ou seja, essa transação parou de ser executada por 20 segundos. Quando eu disparei a transação T1, o que é que aconteceu? A transação T1, ela leu o produto, a quantidade do produto com ID igual a 1, como vocês podem observar aí no início. Então, aqui, do lado esquerdo, eu estou aqui, o select, eu estou fazendo o quê? Uma leitura, então é como se fosse a transação T2, vou botar aqui um R2X, onde isso significa o quê? Que a transação T2 leu a QTDE do produto ID igual a 1. E fez essa diminuição de 5, que foi a venda, e logo depois a tabela produto já foi atualizada com o novo valor para o atributo QTDE do produto com ID igual a 1. Então, o que aconteceu? Logo do R da operação de leitura sobre X, né, R2X, a transação 2 fez o quê? Escreveu X no banco de dados, alterando, tá certo, o estado do banco de dados. Bom, ela fez isso, terminou a execução dela e veio aqui a transação T1, que ficou esperando por 20 segundos, e fez o quê? Escreveu também X. Então, a transação T1 escreveu X. Então, o que é que aconteceu? Entre a operação R1X de T1 e W1X de T1, foram executadas aqui as operações R2X e W2X de T2. Ou seja, esse entrelaçamento aqui foi que provocou a inconsistência no banco de dados. Deixa eu voltar aqui para a tela, talvez vocês não tenham visto. Pronto. Tá. Voltando lá para a explicação. A transação T1 leu X, entrou naquele wait for delay,
tá certo? Então, a transação T2 leu X também, depois escreveu X, e depois a transação T1 escreveu X. Isso significa o quê? Que entre as operações R1x e W1x de T1, a transação 2 leu X e escreveu X. Então, esse entrelaçamento aqui foi que provocou a inconsistência no banco de dados, tá certo? Então, esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês no SQL Server, tá certo? Ele é um exemplo para provar a nossa observação que há, tá certo? Entrelaçamentos, tá certo? Que produzem o quê? Transições incorretas, ou seja, estados inconsistentes do banco de dados. Então, a gente mostrou, né, que esse entrelaçamento está produzindo estados inconsistentes no banco de dados. Bom, então, aqui eu tenho só esse slide, é exatamente a execução das duas transações que eu fiz agora há pouco no SQL Server. Então, aqui eu tenho aqui, ó, o entrelaçamento, aqui eu tenho a transação T1 do lado esquerdo aqui, que eu estou lendo, né, o R1x, aqui eu tenho o W1x, então aqui eu tenho o R1x, esse aqui, primeiro aqui. Aqui eu tenho quem? O W1x. E aqui a transação T2 eu tenho o quê? Aqui no select o R2x e no update eu tenho o W2x. Então esse entrelaçamento aqui, ó, R1x, R2x, W2x, W1x foi que produziu a inconsistência no banco de dados, tá certo? Então, se você não tiver controle sobre isso, você pode estar gerando estados inconsistentes no banco de dados. Vocês viram que se eu não ligar o mecanismo de controle de concorrência, o banco de dados vai gerar inconsistência, como foi o caso aqui no SQL Server. Bom, então, a gente já pôde comprovar que o entrelaçamento de operações de programa distinto pode provocar inconsistências no banco de dados, tá certo? Então, o que é a conclusão que a gente precisa, que a gente tira sobre isso? É que o sistema gerenciador de banco de dados, ele precisa o quê? Desculpa, pessoal, deixa eu... Só vou ir para o slide adiante. Bom, então aqui, o sistema gerenciador de banco de dados, ele precisa monitorar e controlar o quê? A execução concorrente de operações sobre o banco de dados, tá certo? Isso é o que a gente vai chamar de controle de concorrência. Por que eu estou falando que é controle de concorrência? Porque eu falei aqui no slide anterior para vocês, tá certo? Que deixa eu só tirar isso, senão vai ficar muito poluído para vocês. Iniciar aqui novamente. Pronto. Então, o que eu falei para vocês? Quando eu tenho concorrência em ambiente multiusuário, foi o que aconteceu aqui no caso do SQL Server. Então, o que aconteceu? Eu disparei T1 e disparei T2. Então, as duas transações foram executadas de forma concorrente. Então, essa concorrência ela é implementada de que forma na prática? Com entrelaçamento de operações. Aí eu mostrei para vocês que, no caso aqui do SQL Server, tá certo? O que aconteceu com essas duas transações? A transação de leitura de T1 entre a transação de leitura de T1 e a transação de escrita de T1, que é esse update aqui, tá certo? O que é que aconteceu? A transação T2 executou a leitura dela e a escrita dela. Então, esse tipo de entrelaçamento foi que produziu o estado inconsistente. Então, para controlar isso, o que é que acontece? O SGBD tem que se responsabilizar, tá certo? Em que? Em monitorar, tá certo? E controlar a execução
tá certo? A execução concorrente de operações sobre banco de dados. Então, isso é o que a gente chama de controle de concorrência, tá certo? E o componente do sistema de banco de dados que é responsável por isso é o escalonador, tá certo? Aí a gente vai estudar bastante como é que o escalonador vai fazer esse processo de monitoramento e controle de execução concorrente de operações sobre o banco de dados. Bom, por muito tempo, vários anos, a comunidade de banco de dados se deparou com esse problema de controle de concorrência. Existiam várias ideias, né, vários mecanismos, mas nunca se conseguiu utilizar um mecanismo eficiente para controlar a concorrência no banco de dados. Só que o pessoal trabalhando para a IBM no sistema R, que foi o primeiro sistema de banco de dados relacional desenvolvido, tá certo? Pensou no seguinte conceito. Bom, se eu quero monitorar a execução concorrente de operações de programas que estão alterando o banco de dados, essas operações são executadas sobre o banco de dados, eu não preciso me preocupar com operações que são internas do programa, como, por exemplo, aquele set, né, aqui do SQL Server aqui nessa transação. Por exemplo, esse set valor igual a valor mais 20. Para eu fazer o controle de concorrência, eu não preciso me preocupar com essa operação. Eu preciso me preocupar com quem? Com as operações realmente sobre o banco de dados, que são quais? As operações de leitura e escrita, tá certo? Então, a transação é uma abstração que representa a sequência de operações sobre o banco de dados resultantes da execução de um programa. Então, a ideia da transação é assim, dado um determinado programa, eu tenho uma abstração chamada transação, onde nessa abstração eu tenho só que operações de leitura e escrita, que são as operações que ocorrem sobre o banco de dados, tá certo? E vou executar esse controle e monitoramento das execuções concorrentes de programas com base nesse conceito de transação. Então, se eu imaginar aqui a transação T2, né, daquele exemplo que a gente executou agora há pouco, tá certo? Então, quem que seria a transação T2 realmente para o sistema de banco de dados? Seria essa aqui, ó. Uma operação de leitura, tá certo? Então, aqui eu tenho uma operação de leitura e depois eu tenho uma operação de escrita. Por quê? Porque a transação é uma abstração desse aplicativozinho que tem aqui, tá certo? Então, eu tenho esse aplicativo T2 e a transação é uma abstração que vai representar quem? Só as operações sobre o banco de dados. Quem são as operações sobre o banco de dados? Select, que é uma operação de leitura, tá certo? Aqui é o R2X. E logo em seguida, quem é executado sobre o banco de dados? A operação de escrita, tá certo? Que é o W2X, tá certo? Essa operação de o set valor igual a valor menos 5, não interessa para o processo de controle, né, de concorrência sobre o banco de dados. Então, esse é o princípio, né, de funcionamento do mecanismo de controle de concorrência sobre o banco de dados. Bom, então a gente viu que a execução concorrente de transações, ela é implementada na prática através do conceito de entrelaçamento de operações, tá certo? E aí a gente viu o seguinte, que existem entrelaçamentos, como eu mostrei para vocês no exemplo das duas transações, que é gerado um estado inconsistente no banco de dados. Então aqui, quando eu executei essas duas transações, eu provoquei, né, um entrelaçamento, que eu queria mostrar isso para vocês, que gera um estado inconsistente no banco de dados. Então, o SGBD, mesmo com esse wait for delay aqui, ele teria que ser inteligente o suficiente para evitar que fosse gerado um estado inconsistente no banco de dados. Bom, então, o conceito de transição de estado correta e entrelaçamento correto, eles são correspondentes, ou seja, eu tenho uma transição correta se somente se há um entrelaçamento correto, tá certo? Então, transição correta implica em entrelaçamento correto e entrelaçamento correto implica em transição correta. Aí surge o seguinte questionamento. Mas quando é que o entrelaçamento está correto? Como é que eu posso identificar automaticamente, né, o SGBD pode identificar, quando esse entrelaçamento está correto? Tá certo? Bom,
A resposta que a gente pode ter é que ele produz um estado consistente, ou seja, eu poderia o seguinte, dado um determinado entrelaçamento que ocorreu lá sobre o sistema de banco de dados, sobre o meu banco de dados, para eu checar se esse entrelaçamento está correto, eu poderia o quê? Checar se o estado está consistente. Mas isso é impraticável. Por quê? Porque muitas das restrições de integridade estão especificadas nos aplicativos e não no banco de dados, tá certo? E isso seria um problema NP difícil, tá certo? É que seria tipo um problema que poderia ser reduzido para o problema do clique, tá certo? Porque eu teria que checar se todas as restrições de integridade estão sendo satisfeitas, são verdade, tá certo? Bom, então se pensou na seguinte estratégia, eu vou verificar se a execução, ou seja, se o entrelaçamento, tá certo? Para determinar a corretude desse entrelaçamento. Ou seja, eu vou olhar só para o entrelaçamento e olhando para ele, eu identificar se ele é correto ou não. Tá certo? Bom, então, a gente já definiu o conceito de transação e de entrelaçamento. Então, o escalonador, tá certo? Esse scheduler que está aqui, como é que ele funcionaria no banco de dados? Então, para ilustrar o funcionamento do escalonador. Então, a ideia aqui eu tenho transações distintas, aqui no caso T1, T2 e T3, né? Cada um com seu conjunto de operações sobre o banco de dados. Então, essas operações dessas transações são o quê? Operações de leituras e operações de escritas, tá certo? Naturalmente, eu posso ter uma transação só com operações de leitura ou só com operações de escrita, mas na maioria dos casos eu tenho transações, principalmente nos bancos de dados, que a gente diz transacionais, eu tenho operações de leitura e escrita sobre o banco de dados, tá certo? Bom, então o escalonador ele recebe essas operações dessas transações e o escalonador ele tem a obrigação de quê? De gerar uma ordem de execução, tá certo? Que é isso que está sendo mostrado aqui, tá certo? Que essa ordem de execução, esse escalonamento, ele vai produzir um resultado correto, um estado consistente sobre o banco de dados. Bom, então, esse escalonamento aí, a gente vai chamar de schedule ou escalonamento, tá certo? Mas aqui nos slides a gente vai chamar mais de escalonamento, de schedule, tá certo? Bom, então, a gente já pode aqui dizer o seguinte, afirmar o seguinte, que controlar a concorrência significa o quê? Sincronizar a execução de operações de transações concorrentes para produzir um estado consistente no banco de dados. Ou seja, o escalonador vai receber operações de milhares de transações, tá certo? Como ocorre, por exemplo, no Banco do Brasil, agora devem estar sendo executadas milhares e milhares de transações. O escalonador recebe as operações dessas transações e vai definir uma ordem de execução de forma a garantir que vai estar sendo sempre gerados estados consistentes no banco de dados. Então, o que a gente vai estudar aqui é como é que o escalonador pode produzir esse escalonamento correto. Que inteligência a gente vai passar para ele, para que ele produza esse escalonamento correto. Bom, a premissa que a gente vai utilizar para isso é o seguinte: a execução de uma transação é correta se executada isoladamente, tá certo? Então, para eu implementar um escalonador que consiga gerar um escalonamento correto, tá certo? Eu tenho que pensar o quê? Que a execução de uma transação isolada ela é correta, ou seja, eu tenho um programa e a transação resultante daquele programa, se eu executar isoladamente, está correta. Se não tiver correta, desculpa, é porque o código, tá certo? Que foi desenvolvido lá pelo programador, ele que está produzindo inconsistência e não a concorrência entre as transações. Então, eu vou partir dessa premissa. A execução de uma transação, quando ela é executada isoladamente, sempre está correta. Ou seja, se eu executar apenas uma transação, tá certo? Eu vou sempre produzir o quê? Um estado consistente no banco de dados. Caso contrário, é o programa que está incorreto. Bom,
Com base nessa premissa, eu posso apresentar o seguinte teorema. Toda execução serial de transação é correta, tá certo? Ou seja, dado um conjunto de N transações, se eu executar primeiro, por exemplo, como está aí no slide, a transação T2, então eu executo todas as operações de T2. Quando acabar todas as operações de T2, eu executo todas as operações de T5. Depois disso, todas as operações de T1. Depois disso, todas as operações de T4 e assim por diante. Então, essa aqui é uma execução serial. Então, eu garanto que essa execução serial está correta. Então, esse é o teorema, ele está dizendo o seguinte. Se eu executar, se eu tiver execução serial de um conjunto de transações, então essa execução é correta, certo? Bom, pode-se provar isso através da indução. Então, por exemplo, a base da minha indução vai ser uma transação. Como a transação vai ser executada isoladamente, tá certo? Eu garanto pela premissa que está sendo executado um estado consistente. Bom, se eu executei a transação da base da indução e executar uma outra transação, o resultado também vai estar consistente, porque a segunda execução foi também isoladamente. E assim por diante. Então, na minha hipótese, eu boto a execução de n menos 1 transações, a execução serial de n menos 1 transação está correta, e o passo da indução vai ser o quê? Eu vou executar a enésima transação. Ela também vai estar correta. Por quê? Porque ela está sendo executada de forma isolada. Tá certo? Então, a gente pode provar esse teorema por indução. E aí, só que isso aqui, se eu tenho execução serial, eu não tenho entrelaçamento. Se eu não tenho entrelaçamento, tá certo? Eu não tenho paralelismo. Tá certo? Eu não tenho um grau de concorrência alto. Então, eu preciso de quê? De um critério que garanta mais paralelismo. Tá certo? Aí o pessoal pensou no seguinte. Bom, se eu tenho um escalonamento S sobre um conjunto de N transações, tá certo? E esse escalonamento S produz um estado no banco de dados igual ao produzido por alguma execução serial do conjunto de transações tal, tá certo? Então eu posso afirmar que essa é correta. Por quê? Bom, esse escalonamento, né, um entrelaçamento de operações de transações distintas, está produzindo o mesmo estado do banco de dados que uma execução serial desse conjunto de transações. Então, se a execução serial produz estado consistente, então esse escalonamento também é correto. Tá certo? Então, esse é o princípio da serializabilidade, tá certo? Que esse princípio, a intuição que está por trás dele é que ele dá a ilusão que as transações estão sendo executadas de formas isoladas. Por quê? Porque o escalonamento S ele produziu um estado igual ao estado produzido por uma execução serial de transações do conjunto tal. Então, se isso é verdade, é como se cada transação de S fosse executada isoladamente. Tá certo? Então, por isso é que a serializabilidade dá essa ilusão que as transações foram executadas de forma isolada. Bom, e aí o pessoal pensou no seguinte, o conceito de equivalência de escalonamento. Bom, se eu tenho um conjunto de transações tal, com N transações, tá certo? Então, se eu encontrar escalonamentos, tá certo? Cujas execuções produzem o mesmo estado no banco de dados que alguma execução serial sobre esse conjunto de transações, então eu posso afirmar o quê? Que esses escalonamentos estão corretos. Então, eu reduzi o problema de encontrar escalonamentos corretos ao conceito de equivalência de escalonamentos. Tá certo? E aí a ideia é eu identificar escalonamentos que produzem estado no banco de dados que é o mesmo produzido por alguma execução serial sobre o mesmo conjunto de transações. E aí existem três conceitos diferentes de equivalência: estado final, visão e conflito. E a gente vai ver na próxima aula, então, como é que são definidos esses três conceitos de equivalência. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente continua estudando o quê? Os conceitos de equivalência e de escalonamento, e aí a gente já vai partir para mostrar para vocês qual a inteligência que a gente embute no escalonador, desculpa, para ele produzir escalonamentos corretos.
Tá certo? Então, até a próxima aula.